Bom dia, senhor Belisário Arce. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores, a todos os amigos aí da Associação Pan-Amazônia. Uma satisfação muito grande podermos interagir nesse final de manhã de sexta-feira sobre os assuntos que estão nos preocupando a todos em relação ao momento que o mundo vem vivendo com a pandemia da Covid-19 e, em particular, os relacionados à nossa Amazônia. Muito obrigado, general. Muito obrigado, general Mourão. General Mourão, o senhor me permite, antes de dar continuidade às suas palavras, passar a palavra para o nosso vice-presidente da Associação Pan-Amazônia, doutor Jonathan Benchimol. General Mourão, perdão, o senhor me ouviu, general? O senhor me permite passar a palavra para o doutor Jonathan Benchimol, nosso vice-presidente? Positivo, Belisário. Pode passar aí. Muito obrigado. Jonathan, por favor. Jonathan Benchimol, por gentileza. O Jonathan teve um problema. Então eu vou passar a palavra para a doutora Rosalia Arteaga para a sua saudação. Doutora Rosalia, por favor. Bom dia, senhor vice-presidente da República do Brasil. Bom dia para todos os membros da Pan-Amazônia. Eu agradeço o uso da palavra no meu portunhol. Peço desculpas porque eu não falo tão bem a língua portuguesa, mas eu quero cumprimentar o senhor vice-presidente general Mourão e dizer que eu escutei já muitas boas coisas do senhor, de meus amigos da Pan-Amazônia, e sobre o seu comprometimento com os grandes ideais da Pan-Amazônia e da Amazônia brasileira particularmente. Nós conhecemos a importância da região para o Brasil, para todos os países que fazem parte da bacia amazônica, e nós entendemos que o senhor tem todo o conhecimento, todas as razões para ajudar o desenvolvimento da bacia amazônica e particularmente da Amazônia Legal do Brasil. Bom dia, senhor vice-presidente, e eu fico atenta às suas palavras. Muito obrigado. Jonathan Benchimol, por favor, Jonathan, a palavra está com você. Muito obrigado, Belisário. Lamento a todos o problema técnico, infelizmente, acontece. Jonathan, o general Mourão já está conosco. Perfeito. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que cumprimento respeitosamente e dou boas-vindas ao general Hamilton Mourão, vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia. Senhor vice-presidente, saliento que nos sentimos muito honrados pela sua deferência em aceitar o nosso convite para esta videoconferência. É de conhecimento geral sua vinculação à Amazônia, tendo fortes laços com a região em razão da origem familiar e a carreira militar, exercendo inclusive o comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ademais, Vossa Excelência sempre defendeu o desenvolvimento socioeconômico de nossa região. Em reconhecimento a essa dedicação, em 2019, a Associação Pan-Amazônia outorgou-lhe a medalha Grandes Amazônidas, uma singela, mas absolutamente justa homenagem. Senhor vice-presidente, em nome de todos os associados da Pan-Amazônia, aceite, por favor, nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado. General Mourão, antes de passar a palavra para o senhor me permite
fazer uma breve apresentação da Associação Panamazônia. Positivo, Belisário. Pode prosseguir. Muito obrigado. Então, a Associação Panamazônia, há 10 anos, vem com a missão de promover o ideal de uma Amazônia próspera, né? E acreditamos que essa prosperidade só pode ser atingida por meio de uma agenda liberal na nossa região. Nós sabemos que esses ideais defendidos pela Associação Panamazônia são os mesmos ideais que compartilham o governo federal e Vossa Excelência, senhor vice-presidente, general Mourão. E por isso nos sentimos muito confortáveis e muito agradecidos por tudo que o governo Bolsonaro, que o senhor próprio e outros membros da equipe, com menção, por exemplo, para o ministro Tarcísio Gomes, têm feito pela nossa região em tão pouco tempo de governo. Então, com isso, eu passo a palavra para o senhor. Mas antes eu queria reiterar meus agradecimentos ao senhor e a toda a equipe da VPR, da Vice-Presidência da República, Coronel Marcelo, Coronel Hélio, o Tenente-Coronel Lauria e demais membros que têm tratado a Associação Panamazônia sempre com máxima deferência. Muito obrigado. Muito bem. Meus agradecimentos aí à Associação Panamazônia, na pessoa do seu presidente aí, do doutor Jonathan Benchimol, pelas palavras iniciais dele, pelas palavras aí do Belisário, e para a senhora Rosalia Arteaga, su portunhol está estupendo, senhora. Obrigada. A todas as senhoras e senhores que estão nos acompanhando. Inicialmente, queria lhes dizer que eu tenho certeza que me dirijo a empresárias e empresários que são muito mais do que isso, porque são pessoas que acreditam no Brasil e que são nossos parceiros no projeto de construção de um país com mais prosperidade econômica, inclusão social e sustentabilidade ambiental. O novo coronavírus é o maior desafio enfrentado pela humanidade neste século. Além da trágica perda de vidas humanas, enfrentaremos implicações sociais, econômicas e políticas, que ainda não podem ser corretamente dimensionadas. A pandemia nos impôs desafios adicionais sobre as instituições internacionais e coloca em dúvida o futuro da integração econômica global. A chamada globalização gerou riqueza sem precedentes e permitiu a difusão da economia do conhecimento para novos setores produtivos em todo o planeta. Esta realidade, no entanto, gerou desequilíbrios sistêmicos em questões como emprego, competitividade e segurança internacional. Nos últimos 12 anos, nós temos vivido essa situação, com empregos mudando de um país para o outro, empregos que eram conhecidos sendo perdidos, e isso gerou muita insegurança e inquietação na população, e em particular aqui no nosso país. Sinais preocupantes dessa inversão de tendência passaram a ser cada vez mais frequentes desde a crise financeira de 2008. E o Brasil acompanha com preocupação o avanço de medidas protecionistas, a queda no volume de comércio, a crise nas instâncias multilaterais, desafios que parecem ter sido agravados pela pandemia da Covid-19. A resposta global à pandemia não contou com uma coordenadoria política global semelhante ao que observamos na crise de 2008-2009. A crise atual afeta cada país de modo distinto, mas não podemos perder de vista a necessidade de contar com mecanismos efetivos para o diálogo e a cooperação política e econômica internacionais. O Sistema das Nações Unidas, o G20, a OCDE, são plataformas essenciais para o enfrentamento de desafios coletivos. Mostram-se igualmente relevantes
os arranjos estabelecidos mais recentemente em decorrência da convergência de interesses entre países emergentes. O BRICS talvez seja o principal exemplo entre essas novas articulações políticas, assim como seu braço financeiro, o New Development Bank, o NDB, que este ano passa a ser presidido por um brasileiro, que era o nosso secretário de Comércio Exterior, o diplomata Marcos Troirro. O mundo observa com preocupação a queda nos índices relativos à produção, comércio, investimentos e empregos. No Brasil não poderia ser diferente. As estimativas mais recentes convergem para um recuo da ordem de 0,5% no nosso produto interno bruto. Nos últimos dias, contudo, alguns economistas um tanto mais otimistas e analisando a reação que ocorreu aí ao longo da segunda quinzena de maio do mês de junho, começam a indicar que talvez a nossa queda no PIB seja menor do que esses 0,5%. Não obstante, o país está em condições favoráveis para a retomada do crescimento, uma vez que a gente consiga mitigar a atual crise sanitária, conforme apontam os números recentes da produção industrial. Alguns dados adicionais que muitos das senhoras e dos senhores talvez já conheçam comprovam a posição privilegiada do nosso país. O Brasil foi o quarto maior destino mundial de investimentos estrangeiros diretos no ano de 2019. E se a gente colocar esse fluxo de investimentos como percentual do PIB, fomos o segundo maior destino mundial, perdendo apenas para Singapura. Nesse primeiro trimestre de 2020, os investimentos estrangeiros somaram 19 bilhões de dólares, o que, em comparação com o ano que passou, no mesmo período, representou um aumento de 0,5%. O Brasil reduziu tarifas de importação e simplificou práticas aduaneiras relacionadas ao combate à pandemia. No mês de abril, o Banco Mundial destacou em seu relatório que a política comercial brasileira se situou entre as melhores práticas na gestão da Covid-19. O FMI também ressaltou as medidas emergenciais adotadas pelo nosso governo no enfrentamento da Covid-19, com toda a atenção ao equilíbrio fiscal. O Brasil continua a exibir dinamismo em sua corrente de comércio, o que constitui exceção entre as economias do G20. A título ilustrativo, faço referência às exportações do agronegócio, que somaram 31 bilhões de dólares no primeiro quadrimestre deste ano, um crescimento também de quase 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, a confiança no país segue inabalada, assim como a convicção do governo brasileiro em promover a melhoria do ambiente de negócios e a atração de capitais. Ano passado, conseguimos uma vitória muito importante com a aprovação da reforma do sistema previdenciário. Após a normalização dos trabalhos do Legislativo neste ano, vamos redobrar os esforços para aprovar as importantes reformas tributária e administrativa. Ambas são fundamentais para o enfrentamento das principais debilidades da nossa economia, que são o desequilíbrio das contas públicas e a baixa produtividade. Em que pese o impacto conjuntural das medidas excepcionais adotadas em resposta à pandemia, o ajuste das contas públicas como prioridade restabelece a confiança na estabilidade macroeconômica do país. Será preciso reverter esse aumento significativo dos gastos primários, sobretudo os compulsórios. Lembro que, no contexto anterior à pandemia, cerca de 94% do orçamento da União estava carimbado, ou seja, comprometido com recursos vinculados legalmente a despesas pré-estabelecidas. No campo da produtividade,
seguimos comprometidos com a reforma tributária, a abertura econômica e a transferência de ativos públicos para a iniciativa privada. O Brasil tem hoje 208 empresas estatais federais, das quais 46 de controle direto e 162 subsidiárias. Com a venda desses ativos, temos um potencial de arrecadação de 150 bilhões de reais. Os efeitos econômicos da Covid-19 tornam também mais prementes a necessidade de priorizarmos a agenda de parcerias público-privadas e de concessões públicas. O Conselho do Programa de Parceria Público-Privada de Investimentos reuniu um portfólio de projetos, sobretudo em infraestrutura, com valor estimado em 350 bilhões de reais. Senhoras e senhores, aceitei o desafio de me candidatar a vice-presidente da República ao lado do presidente Bolsonaro, por acreditar em uma proposta de transformação profunda da realidade brasileira, que dê ensejo ao que o Brasil realize seu potencial de ser a maior e mais próxima democracia liberal ao sul do Equador. Esse objetivo não permite retrocessos. Estamos comprometidos com o respeito à institucionalidade democrática e com o equilíbrio e a harmonia entre os poderes constitucionais. Procuramos construir uma economia de mercado livre da ineficiência criada por décadas de excessiva intervenção estatal em vários setores. Nossa visão estratégica está sustentada também pela gestão responsável do meio ambiente, em linha com os anseios da sociedade brasileira e as obrigações previstas no nosso texto constitucional. A sustentabilidade tornou-se elemento incontornável no Pacto Geracional do século XXI. Precisamos usufruir dos recursos naturais de tal maneira que as próximas gerações possam também utilizá-los para satisfazer suas próprias necessidades. Observa-se atualmente uma aguda disparidade na utilização dos recursos ambientais do planeta. Embora os países desenvolvidos do hemisfério norte possuam apenas 1/5 da população global, eles consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira. A proporção de fontes renováveis na matriz energética desses países é de apenas 10,6%. Ou seja, senhoras e senhores, essa turma queima petróleo e carvão. Por outro lado, nós aqui no Brasil contamos com uma matriz energética composta por 45% de fontes limpas e renováveis e com tendência a aumentar, porque para a produção da eletricidade, cada vez mais usamos menos petróleo e carvão e expandimos a geração eólica, solar e da biomassa. O desenvolvimento sustentável da nossa Amazônia é uma prioridade para o Estado brasileiro. E a floresta e sua biodiversidade devem ser preservadas em benefício dos povos da região amazônica. Infelizmente, ao longo dos últimos 8 anos, observamos uma retomada do desmatamento, com uma aceleração maior ocorrida no ano passado. Embora o patamar ainda esteja abaixo do pico observado em 2004, temos o dever de combater, com o maior rigor, a prática de crimes ambientais e a destruição desse patrimônio inalienável do Estado brasileiro. Apesar da carência de recursos urbanos herdada dos governos anteriores, os órgãos de fiscalização estão tomando medidas emergenciais para conter o desmatamento e as queimadas, com o apoio inestimável das nossas Forças Armadas.
Desde o dia 11 de maio, viemos realizando a Operação Verde Brasil 2, que representa um esforço abrangente do poder público no sentido de combater o desmatamento ilegal e os focos de incêndio na Amazônia. Esperamos já nos próximos meses poder apresentar resultados positivos e deixar muito claro para a sociedade brasileira e para o mundo nosso compromisso com a preservação. Essa operação foi implementada em condições de urgência, mas não é um esforço isolado. Temos a previsão de manter essas atividades de comando e controle até o final do atual mandato do presidente Bolsonaro, ou seja, até 31 de dezembro de 2022. Essa nova postura decorre do relançamento de uma ambiciosa política do Estado para a região da Amazônia Legal. A reativação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, entidade que tem a satisfação de presidir, atende ao objetivo de coordenar e integrar as ações governamentais para a preservação, proteção e desenvolvimento sustentável da região, sempre em articulação com os estados e municípios amazônicos, bem como com as entidades da sociedade civil. O Conselho reúne 14 ministérios responsáveis pelas principais políticas públicas voltadas para a Amazônia. As deliberações técnicas ocorrem no âmbito de 3 comissões dedicadas aos objetivos de preservar, proteger e desenvolver com sustentabilidade. Uma 4ª comissão destina-se à maior integração de esforços setoriais no âmbito de nosso planejamento estratégico. A estrutura colegiada estimula a coordenação e o diálogo em torno de objetivos comuns, de modo a ampliar e tornar mais efetiva a presença do Estado brasileiro em toda essa parcela do nosso território que compõe 60% do Brasil. Os esforços de curto prazo estão dirigidos a conter o desmatamento ilegal e as queimadas. Para que esse resultado seja sustentável, será preciso também adotar medidas administrativas e legislativas que assegurem a vigência do Estado de Direito na região e ofereçam alternativas de emprego e renda para a população. Precisamos integrar a Amazônia à economia brasileira e permitir o sustento das milhões de famílias, muitas das quais hoje dependem de um modelo extrativista predatório para sobreviver. Os esforços para combater o desmatamento perdem a eficácia ao longo do tempo caso não se insiram em um planejamento estratégico mais abrangente de gestão e desenvolvimento. Estratégias anteriores de combate ao desmatamento falharam justamente ao não integrar o setor privado e desconsiderar medidas estruturantes para o desenvolvimento de uma economia verde na Amazônia. O processo de regularização fundiária será essencial para imputar responsabilidade a quem desmata ilegalmente ou comete outros crimes ambientais. Igualmente fundamental será o fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambientais e a promoção de atividades econômicas sustentáveis. O Conselho está trabalhando esse planejamento estratégico, onde estarão articuladas as medidas de curto, médio e longo prazo. Nossa visão é de que somente em parceria com os governos estaduais, sociedade civil e setor privado será possível construir um futuro sustentável para a região. Acreditamos no potencial da bioeconomia e da agricultura de baixo carbono, além do pagamento por serviços ambientais e do mercado de títulos verdes. Segundo dados da OCDE, a bioeconomia movimenta no mercado mundial cerca de 2 trilhões de euros e gera por volta de 22 milhões de empregos. A organização prevê
que a bioeconomia corresponderá, ao final desta década, a 2,7% do PIB de seus países membros e, possivelmente, um percentual que deverá ser ainda maior para outros países, como o Brasil. O Estado pode atuar como coordenador, mas jamais como protagonista desse processo. O setor privado terá papel de destaque na construção de uma agenda econômica sustentável para a Amazônia brasileira. Temos consciência da crescente ressonância da problemática ambiental junto aos países desenvolvidos, sobretudo na Europa. No entanto, nos preocupa que a questão ambiental, e mais especificamente o complexo cenário da Amazônia, venham a ser utilizados como pretexto para a adoção de medidas protecionistas que prejudiquem o comércio exterior brasileiro, em especial o agronegócio. Precisamos abrir canais de interlocução que facilitem a superação de divergências e a construção de uma visão comum sobre os desafios e potencialidades da região. Desejamos também um andamento célere na aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia, pelos parlamentos dos países signatários. Esse acordo, negociado por mais de 2 décadas, foi uma vitória do liberalismo comercial, conjugado com boas práticas de preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Sua entrada em vigor abrirá novas perspectivas para o setor produtivo e ampliará as possibilidades de cooperação em diversas áreas, com benefícios diretos para os cidadãos que vivem em ambos os lados do Oceano Atlântico. Assim, é com redomado espírito de confiança e otimismo no Brasil que agradeço uma vez mais às minhas amigas e amigos da Pan-Amazônia por mais essa oportunidade de podermos dialogar. Muito obrigado, estou à disposição de todos para as perguntas que se fizerem necessárias. General Mourão, muitíssimo grato por sua apresentação, excelente, meus parabéns, muito esclarecedora e muito informativa. Muito obrigado. Então, como combinado, temos algumas perguntas feitas, não é? Antes disso, eu gostaria de fazer... Eu não fiz a nominata no início da reunião e não tem como nominar todos, então eu peço a compreensão de todos para isso, mas gostaria de registrar aqui a presença de algumas pessoas, se o senhor me permite, General Mourão. Nós temos um grupo hoje aqui bastante representativo da Amazônia. Temos grandes empresários do Pará, do Amazonas, de Rondônia, de diversos estados. Então, eu gostaria de registrar e peço compreensão dos demais por não poder citar todos, a presença do Dr. Jaime Benchimol, presidente da Afogás, grande liderança regional, liderança empresarial, Dr. Reinaldo Zucatelli, grande empresário do Pará, Irani Bertolini, presidente do grupo Bertolini, do senhor Adélio Barufaldi, né, do grupo Rovema, de Rondônia, o Dr. César Douto, diretor do Senai no Acre, o Dr. Munir Lourenço Júnior, presidente da Federação da Agricultura do Amazonas, o Dr. Carlos Xavier, presidente da Federação da Agricultura do Pará, o Dr. Hélio Rodrigues Araújo, presidente da Associação do Comércio e Indústria de Imperatriz, no Maranhão, o Dr. Marcelo Tomé da Silva de Almeida, presidente da Federação da Indústria de Rondônia, a ministra Maria Deise Camilo Jorge, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Amazônia, o Dr. Sebastião Campos, presidente da Federação do Comércio do Pará, o Dr. Felipe Dal Júnior, presidente da Rede Amazônica, e, perdão por não mencionar todos por questão do tempo, né? Então, com isso, eu passo as perguntas.
General Mourão, a primeira pergunta foi formulada pelo Dr. Jaime Benchimol, presidente da Afogás. E a pergunta é o seguinte: nas últimas 3 décadas, a atenção do mundo e dos governos brasileiros se voltou para a conservação ambiental da Amazônia. A preocupação tem sido exclusiva com a proteção da floresta e dos povos ancestrais. Nenhuma prioridade ao homem amazônico. As populações que vivem aqui hoje, mais de 25 milhões de brasileiros. O que o Conselho da Amazônia pode fazer para incluir o homem amazônico na equação do desenvolvimento, criando condições favoráveis à utilização econômica dos recursos da região? Por gentileza, general. Doutor Jaime, muito obrigado aí pela pergunta. Realmente, né, a nossa preocupação número 1, né, é com as pessoas que vivem na Amazônia, né? Porque, de uma forma geral, quando a gente dialoga aí com os organismos, com as associações, né? Ontem mesmo nós tivemos aí essa reunião com os representantes do parcela de grandes fundos internacionais que apresentaram críticas, né, à política ambiental em relação à Amazônia do governo brasileiro, né? Parece que esse pessoal desconhece que tem gente que vive, mora, trabalha, cria suas famílias, né, aí na nossa Amazônia, né? Desconhece as características da região, a extensão territorial, né, o isolamento a que o homem amazônico, né, é submetido, né, por dificuldade de transporte, dificuldade de comunicação. Então, dentro do nosso conselho, nós temos uma comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento, né, que é liderada pelo Ministério da Economia, cuja grande finalidade é, obviamente, então, traçar as linhas mestras daquilo que serão os programas, né, fundamentais para alavancar a produção sustentável, né, dos recursos da biodiversidade aí da floresta, né? E aí aparece o grande fator, a bioeconomia, que eu me referi no meu texto, né, que hoje aí gira, né, algo como alguns trilhões de euros no mundo, né, tem mais de 20 milhões de empregos, né, e o Brasil tem a capacidade de alavancar isso mais, fruto do que nós temos em termos de biodiversidade da Amazônia. Então, temos que traduzir, né, as riquezas da floresta, né, em valor que possa ser, né, vendido, vamos colocar assim, não só para o resto do país, mas para o mundo todo e, obviamente, né, mantendo a nosso patrimônio, que é a floresta, em pé. Ela não precisa ser derrubada para que a gente, né, leve avante a exploração desses enormes recursos da biodiversidade. Hoje à tarde eu tenho uma reunião com os setores empresariais que também nos criticaram, né, grande parte deles ligados aí, né, às indústrias do Centro-Sul, mas que querem nos apoiar. Então, vamos buscar, né, soluções comuns, né, que hajam, então, esses investimentos, né, que cheguem efetivamente aí na área da Amazônia. Nós precisamos de muito investimento em ciência e tecnologia. Nós temos aí o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que tem uma estrutura física enorme, mas sem estar corretamente aproveitada. Então, acho que estamos dando um passo extraordinário agora, junto com o Ministério da Economia, no sentido de dar vida própria ao CBA, de modo que realmente aquelas instalações, né, frutifiquem e as pesquisas, né, e aí tem que entrar o setor privado, né, incentivando e financiando essas pesquisas para que os frutos dela atendam aos interesses de todos aqueles que vivem na Amazônia. Então, é essa forma como o Conselho está trabalhando e, obviamente, conta com as observações, com os auxílios, né, com as visões de todas as senhoras e senhores que vivem nessa região do nosso país.
Muito obrigado, general. Posso proceder para a próxima pergunta, general? Pois não. Então, a próxima pergunta foi elaborada pelo senhor Jonathan Benchimol, que é diretor da Fogás e vice-presidente da Associação Panamazônia. Considerando imperioso melhorar a infraestrutura rodoviária na Amazônia, quais os planos do governo de finalizar a ponte sobre o rio Abunã, na BR-364, e de pavimentar a BR-319? Por favor, general Mourão. Muito bem. Tive conversas aí com o nosso diretor do DENIT, também, óbvio, com o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é um conhecedor da região amazônica, né? E, quando tive na visita ao Acre, antes da instalação definitiva do Conselho, eu fiz uma visita a cada um dos nossos estados para conversar com os governadores. Na ocasião, o governador Gladson Camelito me colocou essa questão da ponte sobre o Abunã, né? Porque hoje a ligação é feita por balsa, né? Nós estamos com a ponte pronta, tem a questão da alça que tem que ser terminada. Então, os recursos todos estão sendo alocados, óbvio que a pandemia interferiu nisso aí. Então, eu tenho a notícia de que essa questão da ponte do Abunã será solucionada no mais curto prazo. Em relação à BR-319, o DENIT vai trabalhar em cima, né, do asfaltamento dela, mas sem ampliação, por causa da questão ambiental e da pressão que nós estamos sofrendo nesse momento. Eu acho que aí a visão clara, né, é que nós temos que trabalhar a hidrovia do Madeira, também com problemas aí das licenças ambientais, para meras colocações das boias de sinalização da hidrovia. É outro problema que nós estamos enfrentando. Então, a hidrovia para o tráfego pesado do escoamento de grãos e a rodovia para o escoamento, né, e a circulação de bens em menor quantidade e, principalmente, a circulação de pessoas. Porque todos nós que moramos em Manaus, né, sabemos muito bem que hoje, para sair de Manaus, a gente só pode sair de barco ou de avião. A 319, ela significaria, né, uma Alô, pessoal, acho que aconteceu algum problema de conexão. Belisário, creio que tu precisa se reconectar com Brasília. Carol? Carol, tá ouvindo, Carol? Tô, Belisário. Tenta te reconectar, por favor, Carol. Eu acho que o vice-presidente... Ah, tá aqui. Aqui, Carol. Aqui. Voltou, vamos. Back from the future. Faz parte, né? Vamos lá, continuar a resposta da segunda pergunta. Não ouviram o final da resposta da segunda pergunta? Né? Não, o final não, general. Então, o que eu deixei claro, né, arrematando tudo ali, é que a ponte do Abunã ela será solucionada a curto prazo e a questão da 319, pela característica ali da obra que tem que ser feita, do asfaltamento, ela tem mais um tempo aí até que a gente consiga terminar esse trabalho.
a ideia é que vá até o final do período do governo, mas é um trabalho prioritário dentro do DENIT e do Ministério da Infraestrutura. Muitíssimo obrigado, general Mourão. A próxima pergunta, se o senhor me permite, ela foi elaborada a partir das contribuições de 3 nossos associados, o Dr. Jaime Benchimol, o Jonathan Benchimol e o Rogério Rabelo. Bem, vamos à pergunta. Nenhum país desenvolvido do mundo abriu mão de transformar seus recursos naturais em riqueza. O Brasil tem deixado de aproveitar esses recursos, em especial na Amazônia. Há muitas restrições legais, burocráticas e ideológicas que impossibilitam ativar a economia da região e oferecer oportunidades para que a população saia da pobreza. A economia da Amazônia está engessada. Muitas atividades e projetos são inviabilizados. Há um projeto de exploração de potássio que poderia tornar o Brasil autossuficiente nesse minério, mas que está travado há 15 anos. A pesca ornamental, que já foi uma atividade importante, e praticamente acabou em razão de excesso de regulamentação. Considerando ainda que é imperativo diversificar a economia da Amazônia e priorizar atividades econômicas para as quais tenhamos vantagens competitivas verdadeiras para reduzir nossa dependência de incentivos fiscais, o que pode fazer o Conselho da Amazônia para ajudar na redução das limitações burocráticas e ambientais nos processos de licenciamento? Essa é uma questão, né, que nós viemos discutindo há algum tempo. Ela está inserida na situação que nós vivemos hoje, dessa intensa pressão exercida por países, né, notadamente da Europa, né, pelas questões agora dos fundos de investimento. Nós temos que lembrar que hoje, né, existe uma sigla, né, em inglês que é ESG, né? Environment, Social and Governance, né? Meio ambiente, questão social e governança. Então, esse carimbo, que poderíamos traduzir num selo verde, passou a fazer parte de um escopo de pressão dentro da governança mundial. E aí o Brasil, que tem, na minha visão, todo um campo aberto para progredir, né, no rumo de se tornar uma potência econômica fruto dos recursos naturais que nós possuímos, e com isso desequilibrando o equilíbrio de poder no mundo, porque quando você tem poder econômico, você desequilibra, né, esse equilíbrio, você desequilibra a balança de poder, né, passa a sofrer essa pressão, né? E essa pressão se traduz num excesso de regulamentação que utiliza, vamos colocar assim, muitas vezes pessoas bem intencionadas, né, mas que desconhecem a complexidade ou a geoeconomia, a geopolítica mundial e que nos cerca. Então, dentro do Conselho, e aí eu gostaria de contar com o apoio das senhoras e dos senhores, com as suas sugestões, nós temos que buscar reconstruir esse nosso arcabouço de legislação de forma que não haja uma interferência, né, de uma legislação sobre outras, né? Nós temos legislação federal, legislação estadual, legislação municipal, versando sobre o mesmo tema e, na maioria das vezes, conflitantes, né? O que leva a essa dificuldade na questão das licenças ambientais. Um caso específico aqui, citado aí pelos meus 3 amigos, pelo Jaime, o Jonathan e pelo Rogério, né, que é a questão do potássio, é impressionante. Há 2 anos que nós estamos discutindo a emissão da licença final para que essa mina possa ser explorada e, como consequência, o Brasil deixe de importar potássio para transformar em fertilizante, né? Ainda essa semana eu falei com o nosso presidente da Federação da Agricultura lá do Pará, o Xavier,
e tocamos nesse assunto, né? Ele é importantíssimo aí para, né, baratear o custo dos insumos necessários à nossa produção agrícola, né? Então, eu vejo que dentro do Conselho, né, a comissão de preservação, né, ela tem que colocar essa discussão em pauta e nós buscarmos a melhor forma de haver uma convergência das legislações, de modo que, sem deixar de proteger efetivamente ou de preservar, né, a nossa floresta, né, nós tenhamos um caminho, digamos assim, simplificado, ou seja, não é um caminho que transgrida, mas um caminho simplificado para que qualquer um entenda o que tem que fazer de modo a se adaptar à legislação vigente, e não ficar perdido, né, numa série de meandros burocráticos que termina por levar o empresário ou a empresária à exaustão. Desisto, não quero mais empreender aqui. Então, nós temos que trabalhar firme nisso aí, e eu conto com o apoio das senhoras e dos senhores. Muitíssimo obrigado, general. General Mourão, passo então para a próxima pergunta, que foi formulada pela senhora Ana Pedra, gestora para a região norte dos laboratórios Sabin. Vamos à pergunta. A Amazônia foi fortemente atingida pela pandemia de Covid-19, o que evidencia a fragilidade do sistema de saúde na região. O que pode fazer o Conselho da Amazônia para fomentar investimentos em saúde na região, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público? Por gentileza, general. Bem, doutora Ana, obrigado aí pela sua pergunta, né? A Amazônia ela foi impactada, né, no início aí pela pandemia, né? Nós sabemos que o nosso sistema público de saúde ele tem deficiências, né, carências, não só número de profissionais de saúde, quantidade de hospitais, insumos, né, equipamentos, né? Mas, por outro lado, né, se nós olharmos os números hoje, a Amazônia foi a que mais rapidamente se recuperou, né? Especialmente os dois grandes estados aí do Amazonas e do Pará, né, que viveram situação muito difícil, as duas capitais, Manaus, Belém. Manaus passou por um momento extremamente, né, difícil, né, um momento complicado, e hoje, né, está dando exemplo para o restante do país. E o que aconteceu para que se domasse, né, o vírus da Covid? Aconteceu que os investimentos chegaram, né? Chegaram recursos para que hospitais de campanha fossem construídos, para que leitos fossem contratados, para que hospitais que estavam aí com andares ociosos, né, entrassem em funcionamento. Pessoal de saúde foi deslocado aí para a região, insumos, etc. e tal. Então, a solução é muito simples, né? Agora, também passa pela responsabilidade dos gestores, né? Os gestores têm que ser responsáveis. Os nossos gestores de saúde não podem se dar, né, ao luxo de se perderem, né, nos seus planejamentos, desperdiçando esses recursos, seja por incompetência, por má gestão ou pela corrupção. Nós não podemos fechar os olhos a alguns fatos que ocorreram e continuam ocorrendo aqui no centro-sul do país, né? Então, aí o olhar vigilante da sociedade civil, né, em cima dos gestores, cobrando deles, é extremamente importante. Tá bem? Muitíssimo obrigado, general. A próxima pergunta foi formulada a partir das contribuições do Dr. Reinaldo Zucatelli, empresário do Pará, e pelo senhor Edson Afonso, que é empresário de Rondônia. E a pergunta é: a regulamentação fundiária e ambiental é fundamental para promover estabilidade, desenvolvimento e também combater o desmatamento ilegal. No cenário atual, ocorrem muitos abusos das autoridades constituídas contra as populações amazônicas. É comum, por exemplo, que agentes do IBAMA usem de truculência contra produtores rurais, com a destruição de maquinário e imóveis, até o absurdo de incendiar residências de famílias humildes, as quais perdem tudo e ficam em
totalmente desamparadas, em grande vulnerabilidade social e econômica. O que o Conselho da Amazônia poderia fazer para promover alterações na legislação, assim como sensibilizar órgãos como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, INCRA e IBAMA, de novo tratamento da questão agrária e ambiental na Amazônia, que leve tanto à promoção da segurança, do desenvolvimento econômico e da conservação das florestas. Por gentileza, general. Muito bem. A legislação, né, em relação aos quando se encontram pessoas cometendo ilícitos ambientais, né, em relação às máquinas, a legislação é clara. A primeira medida a ser adotada é a apreensão do material. Então, existe na própria legislação um rol de sequência de ações. Um decreto, né, presidencial emitido em 2008, se eu não me engano, ele autorizou a inversão, né, dessa sequência de ações, colocando a destruição como o primeiro pacote a ser realizado, né? Nós, aí na Operação Verde Brasil, na nossa diretriz, colocamos clara que tem que obedecer à lei. Então, de todas as formas, buscar apreender o material. É óbvio que tem determinados momentos que você encontra materiais dessa natureza, né, dentro de em áreas, e a extração fica totalmente inviável, seja pelo custo, seja pela segurança do pessoal que está atuando na atividade, né? Então, hoje, a nossa determinação é muito clara: o material tem que ser apreendido. Tanto que no resultado que nós temos até agora da Operação Verde Brasil 2, o número de destruições tem sido muito pequeno quando comparado com as apreensões. E óbvio que o material apreendido, né, é para ser destinado, né, às prefeituras da região como fiel depositário, até que a justiça, né, estabeleça o que será feito dele. Em alguns lugares, esses materiais encontrados são nada mais do que um motor e uma carcaça, né? Então, também não adianta nem aprender isso aí realmente tem que ser destruído. A gente tem que entender também, né, minhas senhoras e senhores, que o elemento que é encontrado, ou quem está, né, desmatando ou realizando outra atividade ilegal dentro de uma área de proteção ambiental ou dentro, né, de uma terra indígena, ele está totalmente irregular. Essa pessoa está cometendo um crime, as pessoas têm que entender isso. E aí voltamos à questão da regularização fundiária, né? Está lá dentro do Congresso, o PL 2633, né? Iniciou como a MP 910, né? O PL hoje, o que ele coloca muito claramente? Ele coloca que as propriedades rurais de 1 a meia dúzia módulos, né, terão a sua titulação concedida por meio do sensoriamento remoto, né? O INCRA / Ministério aí da Agricultura estão se preparando para realizar isso aí, uma vez que o PL seja votado. Isso não significa que as demais propriedades não serão regularizadas. O que ocorre é que nessa faixa nós regularizamos praticamente 90% das propriedades em termos de quantidade, tá? Ficando 10% em termos de quantidade, mas não de extensão de terra, serão maiores, né, para serem regularizadas pela inspeção visual, a inspeção em campo, né? Então, é a solução melhor que nós podemos ter no momento, porque eu regularizo 116 mil propriedades sem ter que ir lá no terreno, e as outras, né, com o número de fiscais que eu tenho, então eu tenho perna para cumprir isso aí. Se nós não fizermos a regularização fundiária, o que ocorre muito claramente, e as senhoras e senhores sabem disso: esse pessoal não tem acesso a financiamento, não tem acesso à assistência técnica, ele vai explorar a terra de forma predatória. Aí ele está num assentamento que do lado é uma terra indígena, que vive meia dúzia de indígenas lá dentro, vamos colocar. Aí ele vai avançar para dentro da terra indígena e vai aumentar a ilegalidade do que ele está realizando, tá? Então, eu tenho essa visão muito clara, todos nós aqui dentro do Conselho também vemos isso, né?
está uma discussão chamado o projeto de lei de projeto da grilagem, não tem nada a ver. Quem estava estabelecido de 2008 para cá, a maioria muito antes, não é? Então você já está 12, 13, 15 anos explorando a terra, vamos conceder a terra. Né? Então é muito claro isso. Né? De nada vai adiantar nós continuarmos aí com 50 milhões de hectares de terra, que são terras públicas, porque não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, que não temos condições de controlar isso aí, né? E deixam de ser exploradas, e, obviamente, exploradas com racionalidade dentro da nossa legislação ambiental. Então, nós temos conversado, colocado, posto diretriz em relação à forma como os nossos agentes têm que agir nessas operações, né? De modo a, voltando à questão do equipamento, apreende o equipamento e entrega para a Justiça, que aí distribui para a prefeitura mais próxima. Muitíssimo obrigado, general Mourão. Bem, eu passo, se o senhor me permite, para a próxima pergunta, formulada pelo Dr. Irani Bertolini, presidente do Grupo Bertolini. A empresa Transportes Bertolini está construindo uma balsa para processamento de açaí. Funcionará como uma fábrica flutuante em localidades isoladas no interior do Amazonas, comprando açaí de atividade extrativista de comunidades ribeirinhas, o que dará renda para essas populações. O que o Conselho da Amazônia pode fazer para incentivar e viabilizar esse tipo de projeto, considerando que a falta ou excesso de legislação, dependendo do caso, e de burocracia atualmente existente, são óbices consideráveis e injustificáveis. Por favor. Bom, a pergunta aí do Irani, né? Está muito conectada também com a pergunta número 3, que tinha sido lá do pessoal da Pneu Forte, né? Primeira coisa, nós temos que olhar, né? E aí eu dou os parabéns ao pessoal da Bertolini, né? Por estar um projeto dessa natureza. E a questão do financiamento, né? O financiamento para projetos. Nós temos aí o Fundo Amazônia, um recurso parado. Eu, durante a minha exposição, toquei no New Development Bank do BRICS, né? O NDB, né? Onde nós temos recursos lá, o juro é baixo, então podem ser buscados para projetos aí de desenvolvimento sustentável aí via o governo do estado do Amazonas, né? Então parceria público-privada entre, né, as empresas das senhoras e dos senhores, o governo ou do Amazonas, do Pará, né, do Rondônia, do Mato Grosso, do Acre, do Amapá, né, dos nossos estados amazônicos, né? E, obviamente, né, esses recursos do Fundo Amazônia, né, financiando, né, essas ações, né? E aí caímos também naquela questão da legislação. Mais uma vez, nós temos que construir um arcabouço que não seja conflitante, né? Porque o que eu tenho observado é esses conflitos de legislação que terminam por deixar quem quer empreender na maior das inseguranças. Pô, eu estou infringindo lei federal, eu estou infringindo lei estadual, mas a lei estadual diz isso, a lei federal diz outra coisa, a lei municipal diz uma terceira coisa, né? Então, nós temos que chegar, né, a um denominador comum em torno dessa questão da legislação ambiental, né? Muita gente fala, né? Também existe algo que tem que ser entendido, né? O Brasil é um país continente, a Amazônia é uma parte desse país, e o que é bom para a Amazônia não necessariamente é bom para o Centro-Sul e vice-versa, né? Nós temos que entender essa diversidade, né, que existe no nosso país. Então, o Conselho ele vem trabalhando, está trabalhando em cima disso aí, né, na busca, né, mais uma vez, de tentar uma solução, né, que seja mais simples e eficaz, ou seja, que ela proteja o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, não tolha, né, a atividade econômica. Muitíssimo obrigado, general Mourão. Temos tempo, o senhor ainda tem tempo para uma última pergunta?
Positivo. Positivo? Então vamos lá. Essa pergunta foi formulada pelo senhor Paulo De Carli, que é sócio-diretor da empresa Desana Mining. Ele é um empresário amazonense, mas atua em Roraima e em Georgetown, na Guiana, República Cooperativa da Guiana. Vamos à pergunta. A República Cooperativa da Guiana está passando por uma verdadeira revolução econômica, em razão da exploração do petróleo. A projeção é que em 2025 a produção alcance 1 milhão de barris por dia. A Guiana está a apenas 100 quilômetros de Boa Vista e 800 quilômetros de Manaus. Com efeito, a Guiana poderia ser uma saída logística para toda a Amazônia Ocidental. Para tanto, seria necessário fortalecer a cooperação governamental em vários níveis entre o Brasil e a Guiana. Essa relação bilateral poderia ser muito benéfica para o Brasil, em especial para a Amazônia. O Conselho da Amazônia poderia atuar junto ao governo federal no sentido de avaliar um projeto de logística com vistas a facilitar o escoamento da produção industrial e agrícola da Amazônia Ocidental via Guiana? Por favor. Tudo bem. A primeira reunião do Conselho, que ocorreu em 22 de março, nós tomamos ali 7 decisões com objetivos prioritários. Uma delas era, não vou chamar de reativação, mas a intensificação, né, da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que ficou adormecido aí ao longo dos últimos tempos, e continuamos nós, países amazônicos, que compartilhamos, né, a fronteira comum e a tarefa de proteger, preservar e desenvolver, né, esse enorme patrimônio, praticamente de costas uns para os outros, né? Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, a Venezuela é hoje ainda vivendo essa problemática lá da ditadura, né, Chaves Maduro, e, obviamente, né, a nossa Guiana, Suriname e a questão da Guiana Francesa. A Guiana, né, ela descobriu petróleo aí nessa região que é uma região contestada com a Venezuela, né, aquela porção oeste da Guiana, conhecida como região do Essequibo, né, é uma área até hoje em contestação pelo governo da Venezuela, né? Se as senhoras e senhores olharem um mapa da Venezuela, ele sempre aparece esse trecho ali, né, de forma achuriada, como algo que deveria pertencer ao território daquele país. E essa questão do petróleo vai exacerbar essa disputa, né, principalmente porque nós sabemos que ali no nordeste da Venezuela, no delta do Orinoco, onde tem a Península de Pária, é uma das grandes fontes do petróleo venezuelano, e se diz que esse petróleo também é achado na região do Essequibo, fazia parte, não é, dessa província petrolífera. Bom, feita essa digressão geopolítica, né, para que a gente tenha noção de tudo que está envolvido, né, é óbvio que nós temos que ter uma ligação melhor. Isso aí é um anseio antigo. Na década de 90, quando eu trabalhava aí no Comando Militar da Amazônia, essa história já estava colocada na ordem do dia, né? Principalmente para quem mora ali em Roraima, né, saindo de Boa Vista, né? Nós temos que melhorar aquela rodovia que vai ali a partir da BR-174 até a Normandia, depois cruza lá na ponte, né, do rio ali, e aí entra pela Guiana e se chega lá até Georgetown. Então, nós temos que, realmente, por meio da relação bilateral, e aí usando o TCA, né, intensificarmos esse nosso contato com o governo da Guiana. Muitos projetos vão aparecer ali, recursos estarão ali disponíveis, né, e eu acho que um bom projeto entre os dois governos vai facilitar o intercâmbio, né, de mercadorias, o intercâmbio de pessoas, né, no momento em que o país, Guiana, tem a oportunidade de ter um avanço socioeconômico extremamente satisfatório. Então, é algo que está na visão do Conselho Nacional da Amazônia Legal. General Mourão, muitíssimo grato. Nós ficamos realmente em débito com o senhor, com a sua equipe. Eu queria fazer só um breve comentário antes de encerrar. O senhor mencionou o TCA, a doutora Rosalia Arteaga, que o cumprimentou, foi a primeira secretária-geral do TCA
eu fui chefe de gabinete dela, fomos nós que instalamos a sede em Brasília, né? Logo no início. Sobre a pressão internacional que o governo está sofrendo atualmente, nós entendemos perfeitamente, pedimos para o senhor e para o governo não capitular. Nós temos que lutar contra essas pressões e eu sei que é difícil, mas é andar no fio da navalha. Mas não vamos capitular, general Mourão. E, bem, finalmente, em março, nós entregamos uma carta em mãos ao coronel Marcelo, que deu encaminhamento no qual nós pedimos consultamos a possibilidade da Panamazônia participar de alguma forma, como observador, ou de alguma maneira, do Conselho da Amazônia, né? E, posteriormente, nós recebemos um ofício assinado pelo general Leme, o seu chefe de gabinete, no qual ele nos informou que isso estaria à nossa disposição, que sim, que eventualmente vocês nos convidariam para as reuniões. Então, nós gostaríamos de reiterar essa nossa disposição de contribuir, caso lhe pareça oportuno, para os trabalhos do Conselho Nacional da Amazônia. Eu acho que é importante que indiquem um ou dois representantes para, como convidados, né, participarem da Comissão de Desenvolvimento, né, que é onde eu vejo que a contribuição das senhoras e dos senhores seria mais importante. Em relação a não capitular, né, acho que nós temos que entender o que ocorre no mundo hoje, e algo que eu compartilho aqui com as senhoras e os senhores. Ontem, né, nessa reunião que nós fizemos com os representantes dos grandes fundos, eu digo que é a primeira vez, né, que um Estado-nação, em vez de dialogar com outro Estado-nação, tem que dialogar com representantes, não é, do capital internacional. Então, isso é algo que tem que ser pensado, né? É uma mudança de paradigma, né? É algo que me preocupa muito, porque sai daquilo que é o entendimento das relações internacionais, né? Mas entra naquela pressão que parte da Europa, parte de dentro da Europa Ocidental, principalmente, né? Sobre essa marca que eu citei ali, o tal do ESG, né? Que hoje se torna um instrumento de pressão. Então, as senhoras e senhores, vejam bem, né? Um governo constituído, né, no intuito de não perder investimentos que são fundamentais para o país, né, se vê obrigado, ao representar o seu Estado-nação, a dialogar com o capital internacional. Isso é um paradigma que muda e que nós temos que ver como é que nós vamos, né, levar isso adiante e até onde nós vamos aceitar, né, determinadas interferências dentro daquilo que nós consideramos o direito soberano do nosso país. General Mourão, mais uma vez, muitíssimo grato. Eu queria reiterar para o senhor que pode ter certeza que neste grupo da Panamazônia todos temos pelo senhor grande admiração e muito reconhecimento e gratidão pelo que o senhor tem feito pela Amazônia. E na nossa modéstia posição, na nossa humilde posição, saiba que o senhor pode contar com nossa amizade e com nosso apoio. Muito obrigado. Obrigado aí a todas e a todos. Muito prazer em poder rever alguns amigos aí, né? Já fazia algum tempo que eu não via.